Volta-se para a mulher estarrecida e rouba-lhe também a vida. Gargalha, aproxima-se das duas jovens que estão emertadas e arranca-as. Aquela mais jovem é jogada aos chacais. Criaturas humanas nesse nível de comportamento são mais cruéis do que chacais. E a menina desesperada passa de mão em mão, é estuprada e assassinada pela fúria de uma soldadesca infeliz. E a outra, a de 15 anos, que se encontra estupidificada, é levada por ele para um bordel. Nos arredores da cidade, esse homem invulgar transformou uma residência patriarcal em um lugar de tolerância e de perversão. E a jovem, que teve a família destruída sem saber por quê, já que se tratava de uma guerra impossível. Os armenos encontraram aquele enclave nas terras da Turquia fazia muitos anos. Eram e são detestados até hoje. Conversações internacionais mantiveram-nos, mantêm-nos escorraçados, perseguidos, odiados, tentam sobreviver. E aquela jovem que viu seus pais serem assassinados diante dos seus olhos e a sua irmã miseravelmente destruída, parece haver perdido a razão. Foi então ultrajada. Além de perder a sua dignidade pessoal, teve a sua alma vencida pela crueldade do homem perverso. Mas, sem poder explicar-se, ela que era um objeto carnal para as extravagâncias do psicopata, logrou a simpatia de um soldado e conseguiu evadir-se, antes que terminasse a guerra, daquele recinto de horror, e desapareceu na história do seu país. Anos depois, 10 anos depois, em uma clínica dermatológica da capital da Turquia, destaca-se uma jovem enfermeira que é o exemplo da abnegação, da caridade, do amor, da benevolência. Destacou-se pela maneira como serve aos enfermos. Não é apenas aquela intermediária da saúde, é também o anjo bom da tolerância, da paciência e do conforto. E certo dia chega à famosa clínica de Beirute, uma personagem muito especial. Essa personagem é transferida da encantadora Beirute para a Turquia, porque é um homem de valor internacional e está morrendo. Ele é portador de uma dermatose para a qual não há terapêutica por volta de 1926. Ele chega cadaverizado, a pele cai-lhe do corpo putrefato. E então, os médicos e paramédicos recusam-se a atendê-lo. O odor pútrido que exala o seu corpo em decomposição é insuportável. As resistências orgânicas são mínimas e o diretor da clínica reconhece que ele terá apenas poucas horas de vida. Manda interná-lo num quarto distante, numa ala reservada aos casos mais degradantes. E enquanto medita, o diretor quer fazer, porque vários médicos recusam-se a atendê-lo, não suportam o odor da carne morta no corpo feminino. Ele vê a jovem enfermeira. Ela se encontrava ali como a chama numa noite escura. E ele a duvida. Pergunta-lhe se ela seria capaz de atender ao homem que estava às portas da morte. Não havia esperança, porque não havia diagnóstico. Não sequer utilizavam-se de medicamentos específicos para aqueles casos de decomposição carnal. E ela redarguiu que a sua era a missão de amar. Amar e salvar vidas. E então estava disposta
a atender aquilo que lhe fosse recomendado. O diretor encaminhou-a àquela parte quase abandonada, e ela internou-se com o paciente perverso. Modesta, melancólica, era silenciosa e mantinha um mínimo de conversação com o paciente. Tratou de cortar-lhe as carnes em decomposição, até alcançar o tecido que ainda pudesse sangrar. Retirou-lhe aquelas feridas terríveis, e ele não morreu naquele entardecer, nem no dia seguinte, nem na semana após, nem no primeiro mês. 6 meses depois, de contínuas pequenas cirurgias e atendimentos muito dedicados e delicados, ele teve alta. No momento em que teve alta, as marcas deferidas na face, como as garras de um demônio que lhe arrancara a expressão de vida, ele foi agradecer ao presidente da clínica. Havia conseguido o milagre e, na sua condição de homem do governo, desejava projetar aquela como sendo uma das clínicas melhores da Europa ou da Eurásia, já que aquela cidade estava diante dos 2 continentes. O natural presidente, sentindo-se constrangido, agradeceu o gesto de bondade e disse: Excelência, eu lamento muito, mas não fiz nada, pelo contrário. Coloquei-o no isolamento para que morresse, sem experimentar o desdém, o descaso e o horror que o seu corpo apresentava àqueles encarregados da saúde. Mas aquela jovem que ali está, e de quem, por certo, Sua Excelência se lembra, deu-lhe a vida, fez mais por Sua Excelência do que uma filha. Ele disse: é verdade, é verdade. Naquela época, falava-se muito bem o francês na Turquia, graças a reminiscências colonialistas. E ele disse: eu terei que lhe dar o merci beaucoup, pelo menos abraçá-la. Ela, discreta, silenciosa, é um enigma. E aproximou-se, estendeu-lhe a mão. Ela estava com algum tecido para envolver novos doentes. Ela levantou a cabeça e ele percebeu a expressão de um olhar profundo, com lágrimas que não se atreviam a descer da comporta dos olhos. E então, emocionado, disse-lhe: senhorita, muito obrigado. Tentou sorrir, mas o semblante dela desconcertou. Não havia censura nem reproche, não havia ressentimento nem mágoa. E ela lhe disse: não necessita agradecer. E ao falar, ele teve um espanto. Que curioso, talvez fosse por essa razão que a senhorita não conversava nada comigo, o seu sotaque. A senhorita não fala o turco, ou melhor, fala o turco com sotaque carregado. Por quê? Porque não sou turca. Eu sou armena. Armena. Ah, sim. Eu me lembro da guerra. Faz 10 anos que estivemos em beligerância. E eu estive no seu país, disse ele. E eu estive lá por algum tempo. Até mesmo minha tropa tomou algumas cidades. E é um prazer agradecer ao Armina haver salvado a minha vida. E ela disse: eu me lembro de Sua Excelência. Então algo foi muito significativo para si, a fim de recordar-se 10 anos depois. Sim, foi a minha própria vida. Eu me lembro daquele setembro mágico, quando os campos davam gargalhadas de papoulas, e Sua Excelência, com uma pequena tropa, arrombou a porta de entrada do meu lar. E sem qualquer motivo sacou de uma pistola e matou meu pai. De imediato assassinou minha mãe, diante do horror que nos tomou a mim e a minha irmã. Pegou a minha irmã, que era uma menina,
e atirou-a aos cães imundos que a devoraram. Ela jazia trêmula, as carnes rasgadas, o sangue, e eu a vi morrer na mão daqueles monstros selvagens. Sim, eu me lembro de Sua Excelência, quando Sua Excelência me pegou para ser vícia das suas necessidades mórbidas e me levou para sua casa de miséria com outras jovens e nos escarneceu, submeteu-nos a situações embaraçosas e degradantes. Não apenas matou meu pai, minha mãe, minha irmã, matou a minha alma. Eu me lembro, Excelência, eu jamais esqueceria, porque as vítimas nunca esquecem. Os algozes, sim, eles esquecem. E então, eu jurei que um dia mataria. Eu consegui fugir do seu bordel e respirei durante um largo período. Eu respirei o ar do ódio, do ressentimento. Há uma tradição que diz que o ódio, o desejo de vingança, é semelhante a carregar-se uma brasa acesa da mão para jogar-se no miserável. Somente que, enquanto a brasa está acesa e arde, ela queima a mão da vítima que deseja vingança. E eu procurei, estudei, procurei nos jornais, mas Sua Excelência era inacessível. Desse ínterim, eu me tornei cristão e li uma página inolvidável a respeito do perdão, quando aquele homem de Nazaré, apregado em duas traves, gritou para Deus: perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. E então eu chorei convulsivamente a minha dor, a dor dos meus pais, a minha vida, e aguardei. E quando eu vi Sua Excelência, era o meu momento. A brasa que me queimava a mão ia ser apagada, porque iria asfixiar. Porém, de uma maneira lenta, para que a morte fosse ao lado das dores físicas, a ausência do ar. Apenas isto. E por que não me matou? Você me reconheceu? Claro. Esse olhar delícia, essa testa larga e criminosa, são inolvidáveis. Mas então, quando eu olhei para Sua Excelência, apodrecido, eu me lembrei daquele homem que foi capaz de perdoar. E então, Excelência, eu perdoei a Sua Excelência. Estendeu a mão e disse: está perdoado, meu irmão. A história encontra-se em um livro publicado recentemente nos Estados Unidos e que se chama Perdão Radical. Esse livro é escrito por um jovem protestante cujo pai criou uma denominação religiosa na Califórnia. Ele é descendente de judeus poloneses. E a obra que ele escreveu sobre o perdão radical é de uma grandeza ética e estética como eu nunca li nada igual. Não há crime imperdoável. Não há sentença mais cruel do que impor ao algoz que viva. Não a pena de morte, a pena de vida. Porque a vida cobra em todos os seus detalhes aquilo que se faz de bem, aquilo que de mal se faz. E o autor escreve esta e outra história reais, que ele arrancou do cotidiano, para dizer que nós somente encontraremos a plenitude
a felicidade quando perdoarmos. E ele encerra como outros capítulos, com uma interrogação, que eu me permito transferi-la para nós. Você perdoaria a esse algoz? Diga-se a si mesmo. E vamos verificar como escreveu com muita sabedoria a grande educadora Maria Montessori, a mãe dos jardins de infância, da Casa dei Bambini, que criou em Roma em 1907. Dessa notável educadora que mudou a estrutura da educação infanto-juvenil. Ela foi convidada em 1939 para falar a estadistas. E ficou surpresa, porque no mundo o pedagogo, o educador, o mestre, o professor, não são figuras respeitáveis, enobrecidas por salários dignos, ou pelo menos pela gratidão dos aprendizes. Narra-se que Péricles, aquele homem que governou Atenas no século V, o mais belo século da Grécia, onde floresceu a democracia, reuniu um dia as personalidades mais famosas de todas as profissões. E quando estava diante do grande palácio em que se decidia o destino de Atenas e da Grécia, ele saudou artistas, guerreiros, pessoas de alta valia e perguntou em passant: onde estão os professores? E alguém respondeu: não os convidamos. Ele disse: uma lástima, porque todos esses que aqui estão e estes que serão homenageados atingiram comer por causa dos seus professores, que permanecem anônimos. Já então, há cerca de 2.500 anos, a educação não era considerada, como não é, pelo menos em alguns países infelizes, dentre os quais o Brasil. Então esse pensamento de Péricles foi agora ressaltado quando se procurou ver que a respeito do perdão, Maria Montessori deveria proferir um discurso em torno da paz. O mundo entrava em conflagração naquele setembro de 39. A Rússia invadira a Polônia pelo norte, a Alemanha invadira pelo sul. Estourava a Segunda Guerra Mundial. E a grande educadora italiana começa o seu discurso dizendo o seguinte: quem deveria estar aqui era algum estrategista militar para poder falar a respeito da paz. Mas, refletindo melhor, eu reconheço que quem deve estar aqui é o mestre, é o professor, formador do caráter, colaborador dos pais, porta aberta à família, para criar a família universal, conforme o pensamento platônico. Quem deveria estar aqui era, sem dúvida, eu própria. E eu começarei dizendo que a criatura humana não é educada para a paz. Nós somos educados para a prepotência, para o triunfo enganoso, para a mentira, a quimera, a ilusão. Conseguir postos relevantes, situações dignificadoras, mesmo através do suborno, da indignidade, das situações lamentáveis e antiéticas. Na minha condição de mestra, eu desejo dizer que a salvação da humanidade virá através da educação. Ela repetia as palavras de Allan Kardec, o egrégio codificador da doutrina espírita, e das entidades venerandas quando responderam à questão 685, letra A.
do Livro dos Espíritos. A educação não é a educação que se adquire nos livros, mas aquela educação de natureza moral será a única forma de combater-se o materialismo e a crueldade. E Allan Kardec, que foi educador, discípulo de Henrique Pestalozzi, o pai da educação, chamada Escola Nova, discípulo de Jesus Cristo, o mestre por excelência, que aceitou apenas um título, mestre. Não aceitou sequer o título de bondoso. E quando o jovem lhe disse, bom mestre, ele redarguiu a ninguém, chameis de bom, mestre sim, porque eu sou. Deixou-nos este legado psicoterapêutico há 2000 anos, que se chama amor, que gera o perdão, que produz a paz. A paz é mais do que um estado de aparente modorra. A paz pode ser agitada. Ela está numa pessoa trabalhosa, ágil, ligeira. O que importa é a sua consciência. Eu vos dou a minha paz, disse Jesus. Não a dou como dão-na os homens. Qual é a paz dos homens? Estamos no Brasil politicamente em paz, mas estamos atingindo a maior cifra de assassinatos do mundo. A Colômbia, nossa vizinha, que está em terrorismo há mais de 50 anos, mata menos do que nós brasileiros, que estamos em paz, ou pelo menos que não estamos numa guerra declarada, mas sim numa guerra existente. Como disse o venerável pastor católico, temos medo. Esse medo é a ausência da paz, porque perdemos a confiança em nosso próximo. Ao invés de amar, nós estamos preocupados em nos armar. A proposta é desarmarmos-nos para mais amarmos as criaturas humanas. Essa não violência apresentada por Mohandas Karamchand, essa ahimsa, a não violência, é exatamente esse valor apresentado por Albert Schweitzer, no coração da África Equatorial Francesa, Prêmio Nobel da Paz. É a paz de Martin Luther King Jr. Essa paz que deflui de uma consciência reta, de um caráter correto, de um coração harmonizado. É, portanto, essa paz do respeito ao nosso próximo. E se os homicídios atingem, com os dados de há 2 anos, 55 mil pessoas, os acidentes de trânsito, na maioria deles criminosos por causa do alcoolismo, atingiram 53 mil. E nós tivemos assassinados em nosso país em paz 108 mil pessoas que nas nossas ruas de um país dito civilizado perderam a existência corporal. Então não podemos postergar a problemática da paz. A paz é a religiosa, a paz do Cristo é universal, é a política. Nós vimos o Brasil engalfinhar-se numa luta tirânica, como aqui também foi dito, separarmos-nos, não por amor à pátria, mas por interesses escusos. Porque se o amor é a pátria, apoiemos aquele que foi o vencedor, não nos importa quem, para que triunfe e torne o nosso país pacificado e pacificador. Eu recordo-me dos dias terríveis de exceção, quando o Brasil foi o segundo maior exportador de instrumentos bélicos para o mundo. E perguntando ao espírito Bezerra de Menezes, como ficaria a tradição desse país lindo, de almas generosas, assinalado
pela natureza, como ficaria na sua missão de confraternização universal? Que faremos das nossas jazidas de urânio? O petróleo vai desaparecer da terra, mas o ouro e tantos outros ainda, minerais nobres, que irão substituir no Vale do Silício essa grande conquista que deu ao mundo a comunicação virtual pela miniaturização. Como nós poderemos esperar auxiliar o mundo? E o venerando apóstolo da caridade me disse: meu filho, não foi você quem votou nas autoridades que hoje nos governam, naquela época. E se você não votou, e o país foi tomado de assalto pelas necessidades válidas ou não, não vem ao caso examinar-se, eles responderão pelos seus atos, porque no momento em que nós votamos, sim, nós elegemos aqueles que consideramos capazes de reger a nacionalidade. Então a responsabilidade é nossa. Tivemos esta responsabilidade, a liberdade de alcançar o direito da democracia, como recomenda o Evangelho. A vida do povo, o governo é do povo, pelo povo, para o povo, como escreve Aristóteles na sua carta de Cômodo, o seu filho, do Tratado sobre Política. Então nós temos que levantar a nossa voz e não a nossa passividade. Porque eu estou bem, então tudo está bem. Não, não. Quando Allan Kardec perguntou por que os maus triunfam, por causa da indiferença dos bons. E Martin Luther King Jr. disse algo semelhante: nada me dói mais do que ver a indiferença dos bons em relação ao mal, o silêncio dos bons enquanto o mal prolifera. Então o movimento Você é a Paz, criamos-lo para poder despertar as nossas consciências a respeito do mundo que estamos preparando para nós, porque voltaremos, é a lei de retorno. Estamos semeando os dias gloriosos ou de desdita do amanhã, e é necessário que a nossa seja uma paz vibrante, seja uma paz rica de amor, seja uma paz dinâmica, que nós possamos descobrir os invisíveis onde se omiciem e perguntar-lhes docemente: olá, poderei ser útil em alguma coisa? Como faziam Madre Teresa de Calcutá, Francisco Cândido Xavier, o Papa Francisco, que se veste de sacerdote modesto e sai para além dos muros do Vaticano para levar a mensagem de Jesus Cristo. Como fizeram os heróis, hoje célebres, e como fazem os anônimos que amam a verdade. Então, eu deixo nos vossos corações e mentes esta pergunta: você perdoaria? O perdão somente nos oferece vantagem. O ódio é a brasa. Vamos jogar no criminoso, mas a brasa está queimando nossas mãos. Profundamente sensibilizado, nesse declínio de uma juventude que durou 91 anos, apelo para os vossos corações. Feliz é quem ama. Quem deseja ser amado é imaturo. A verdadeira felicidade não é receber, é dar. E se por acaso alguém não vos ama, problema dele e não vosso. Mas lembrai que é necessário que o nosso seja um amor dinâmico para que haja paz. Com essa paz, a nossa gratidão e os votos de muita paz. Muito obrigada, Divaldo. Que alegria, que oportunidade bendita
poder ouvi-lo, assim ao vivo.